A história começa explicando que é sobre um grupo de pessoas problemáticas tentando pegar um serial killer. Disse que esta história é difícil de descrever em palavras por causa dos eventos que estão prestes a acontecer. Eles planejam usar os métodos mais sinistros possíveis para alcançar seu objetivo. Mudando de cena, vemos um homem loiro andando por uma masmorra escura segurando uma tocha. Ele para em frente a uma grande porta de madeira e parece ter chegado ao seu destino. Empurrando com algum esforço, o homem finalmente abre a porta pesada para revelar o que está dentro. Com um olhar de alívio, ele diz que finalmente chegou ao seu destino. Mas de repente, uma boca gigante cheia de dentes afiados aparece na escuridão, assustando-o. Um enorme monstro lobisomem de rank B chamado Fenrir está diante dele, mas ele está pronto para lutar. Ele salta para frente, desencadeando uma habilidade poderosa chamada Espada do Lamento do Dragão da Lâmina Flamejante. No entanto, o monstro facilmente para seu ataque poderoso apenas agarrando a espada com a mão. O homem loiro está completamente chocado que seu movimento final foi parado tão facilmente. Então a besta o arremessa pela sala com um único balanço do braço. Ele só consegue gritar em desespero, pois é completamente dominado pela criatura. No chão, o caçador questiona como isso é possível, já que ele é o caçador mais forte de rank SSS. O monstro zomba dele, dizendo que seu tempo de fantasia acabou. De repente, sua visão embaça e ele se vê preso ao chão em uma sala normal. Um homem de terno então o chama de Shunta Tanaka, um ladrão em série. Shunta se debate contra o homem que o segura e pergunta quem eles são. Mas o homem de cabelo castanho está confuso e pergunta o que ele quer dizer com falsa acusação. Depois disso, vemos Shunta amarrado a uma cadeira enquanto os dois homens o observam. O sujeito que o pegou reporta ao seu chefe que a missão foi um sucesso. Seu chefe, Mera, simplesmente o elogia pelo bom trabalho que ele fez. O garoto loiro grita para eles o desamarrarem, ainda afirmando ser um caçador. Mera então diz a ele que ele não é nem caçador nem herói. Ele é apenas um criminoso que rouba lojas de moda de luxo em Ginza. Acrescentando que ele também rouba lojas de relógios de luxo em Shinjuku. Ouvindo tudo isso, o garoto amarrado começa a ranger os dentes de raiva. Ele grita que tem uma doença incurável e fez isso pela irmã dele. Mas Mera afirma calmamente que esta é a realidade e suas ilusões devem acabar. Mera explica que estava procurando por uma pessoa específica. Com olhos vermelhos brilhantes, ele diz que obtém pistas bebendo sangue de pecadores. O garoto está aterrorizado e pergunta se isso significa que ele vai morrer. Tremendo de medo, ele começa a gritar que não quer perecer. Mera então usa algum tipo de dispositivo para eletrocutar o criminoso capturado. Tremendo incontrolavelmente, o garoto pergunta o que era aquele dispositivo estranho. O homem de terno explica que é um raio, mas esse nome é um pouco clichê. Em um movimento rápido, ele então esfaqueia o pescoço do garoto amarrado. Ele recolhe o líquido que flui da ferida em uma taça de vinho. Mera sorri, comentando que, por ser jovem, a cor é bastante esplêndida. Sem hesitação, ele toma um gole do copo. Depois de provar, ele diz calmamente que agora entende. Ele compara o sabor a fast food e macarrão instantâneo, que não são muito bons. Dando-lhe uma classificação rank, ele diz que é terrível comparado ao que ele está procurando. O garoto se pergunta se será morto agora e espera reencarnar. Mera esmaga suas esperanças dizendo que não há reencarnação neste mundo para ele. O garoto fica completamente cheio de desespero depois de ouvir aquelas palavras duras. Azuara pergunta se o criminoso se foi e Mera diz que apenas lhe deu primeiros socorros. Ele explica que o loiro apenas desmaiou com todo o ocorrido. Mera então elogia seu parceiro, chamando-o da divisão de detetives. Saindo da cena, o homem diz ao sargento detetive Azuara para cuidar da limpeza. O detetive simplesmente concorda e chama seu chefe, Inspetor Mera. Mas antes que o inspetor possa sair, seu parceiro pede nervosamente para terem uma conversa particular. O chefe concorda sem nenhum problema e o manda ir para a casa dele. Mais tarde, Mera pergunta ao colega por que ele tem feito uma cara tão sombria. Azuara diz que está assustado porque suas ações são ilegais e podem fazê-los ser pegos. Seu chefe diz que eles não podem parar e com seus poderes, Azuara estará sempre seguro. Ele acrescenta que Tanaka tem um transtorno de delírio, então a polícia não vai acreditar nele.
O inspetor revela que precisa de sangue de assassinos para se tornar um detetive de serial killers. Ouvindo isso, seu parceiro parece concordar com os métodos, mesmo que sejam extremos. Mera lembra seu parceiro de seu importante contrato e ameaça chamar a polícia. Com um sorriso sinistro, ele diz que reportaria que Azuara é um assassino. O inspetor se aproxima do rosto dele, lembrando de que ambos são assassinos. Ele afirma que não há como voltar atrás agora até que um deles alcance seu objetivo final. A história então volta no tempo para um mês antes desses eventos acontecerem. Somos mostrados um parque que foi completamente isolado pela polícia. Azuara chega à cena do crime quando um de seus colegas o chama. Seu amigo diz que foi chamado e o manda suspender a investigação. Confuso, o detetive pede motivo e é informado que a unidade especial está encarregada. Esta unidade é oficialmente para casos anormais, mas na verdade é para encrenqueiros. O oficial avisa que se envolver com eles pode prejudicar sua carreira. Mas Azuara argumenta que eles são da primeira divisão e não podem simplesmente esperar. Ele ignora os apelos de seu parceiro e segue direto para a área isolada. O detetive fica completamente sem palavras com a cena horrível lá dentro. Então Mera aparece dizendo que a situação lhe parece estranhamente familiar. Azuara fica completamente chocado ao notar algum tipo de líquido vermelho nos lábios de Mera. Ele pergunta se é o sangue da vítima enquanto se pergunta o que este homem estranho está fazendo. Mera então se vira e o repreende por invadir uma cena de crime ativa daquele jeito. O detetive se apresenta, mas o homem já o conhece como o promissor inspetor Azuara. Ele revela que seu nome é Mera Shuzui e afirma com confiança que este caso será resolvido rapidamente. Confuso com suas palavras, Azuara pergunta se ele já sabe quem é o culpado. O oficial da unidade especial lambe os lábios e diz que sabe de tudo assim que toca sua língua. Ele então revela a identidade da vítima como uma estudante de 17 anos chamada Kari Sugizaki. Mas Mera aponta algo estranho, dizendo que o corpo dela tem gosto de 2 sabores diferentes. Finalmente, Azuara percebe que o homem estava provando os restos da vítima da cena. O inspetor explica que 2 tipos sanguíneos estão presentes, um pertencendo a Kari. Com uma pausa dramática, ele olha para revelar a quem pertence o outro sangue. Ele então aponta para o parceiro de Azuara, dizendo que o segundo tipo sanguíneo é estranhamente o dele. O outro detetive entra em pânico, dizendo que é um completo absurdo porque ele não está sangrando. Mas Mera explica calmamente que o cheiro distinto de sangue está vindo do nariz dele. Mera então acusa o detetive de atacar a garota depois que ela rejeitou suas investidas. O oficial em pânico grita que a acusação é ridícula sem nenhuma evidência sólida. Calmamente, o inspetor sugere coletar uma amostra de sangue para esclarecer qualquer mal-entendido. Azuara intervém para defender seu colega, questionando este método de investigação estranho. Mas Kunizaki de repente saca uma arma e os ameaça pela acusação sem fundamento. Em um flash, o detetive veterano rapidamente atinge a bochecha de Azuara com sua arma. O jovem inspetor fica completamente atordoado com este ataque súbito e inesperado. Kunizaki então grita que veio esconder a evidência e seu parceiro estragou tudo. Ele começa a confessar que a garota tentou chantageá-lo depois que ele a liberou. O oficial corrupto continua seu discurso dizendo que os detetives deveriam defender a justiça. Então ele afirma que ela merecia seu destino por tê-lo incriminado e dispara sua arma. A bala voa na direção de Mera, mas se estilhaça contra uma barreira invisível pouco antes do impacto. Reagindo rapidamente, Azuara desfere um chute poderoso em seu ex-colega, arremessando-o. Ele corre para verificar Mera, que lhe diz para ir e pegar o criminoso em fuga, em vez disso. Com um olhar de determinação, o jovem inspetor concorda e sai correndo atrás do policial corrupto. A perseguição continua por um parque enquanto Azuara persegue seu ex-parceiro. Ele grita com o homem em fuga, exigindo saber por que ele cometeu um ato tão terrível. Em resposta, Kunizaki se vira e aponta seu revólver para o jovem detetive. O oficial corrupto alega que ainda é um homem de justiça por impedir crimes futuros. Com um olhar insano, ele vocifera que a garota teria crescido para ser uma pessoa terrível. Ele então implora desesperadamente ao seu ex-colega para que o deixe escapar apenas desta vez. Mas Azuara permanece firme, dizendo que não pode permitir que um criminoso se ceife de suas ações. Com a mão estendida,
ele calmamente pede ao homem para se entregar, por favor. Kunizaki começa a rir maniacamente, percebendo que o jovem não recuará de seu dever. Ele então grita para que seu ex-parceiro pereça e se prepara para disparar sua arma. Usando seus reflexos rápidos, Azuara consegue desviar da bala que se aproxima bem a tempo. Ele diminui a distância entre eles e ataca o policial corrupto para desarmá-lo. Enquanto segura, ele grita que costumava respeitá-lo, o que surpreende o homem. Com um movimento poderoso, o jovem detetive joga seu ex-mentor no chão. Imobilizando, ele súplica ao homem desesperado para que finalmente pare de resistir à prisão. Mas de repente o detetive percebe que seu ex-parceiro foi gravemente ferido. O policial corrupto solta um último grito de agonia antes de cair em silêncio no chão. Sua mão fica mole enquanto sua vida se esvai completamente diante dos olhos de Azuara. O jovem detetive está completamente chocado e não entende o que acabou de acontecer. Olhando fixamente para o corpo sem vida de seu ex-mentor, ele sente uma sensação de descrença total. Mera então aparece atrás dele e diz que ele realmente o fez agora. Azuara tenta negar, mas o inspetor se oferece para ajudá-lo com a situação. Ele estende a mão e faz uma proposta tentadora para encobrir todo o incidente. O oficial da unidade especial olha para ele com um sorriso e repete sua oferta. Ele afirma calmamente mais uma vez que pode fazer todo esse problema desaparecer para ele. De volta ao presente, Mera lembra seu parceiro do acordo que fizeram naquele dia. Ele diz que precisa de suas incríveis habilidades físicas e de sua capacidade de desviar de balas. Essa é a razão pela qual Azuara se transferiu para a unidade de crimes especiais para ser seu parceiro. O jovem detetive concorda que aceitou o acordo para evitar se entregar. Mas agora ele sente que não pode continuar coletando sangue de assassinos todos os dias. Mero lembra de que sua habilidade de provador de sangue precisa de sangue de assassinos para rastrear o serial killer Z. Essa habilidade única permite que ele aprenda tudo sobre uma pessoa apenas provando seu sangue. O serial killer Z é uma figura notória que apareceu pela primeira vez há 30 anos, deixando um rastro de terror. Seus crimes aterrorizaram todo o Japão e ele continua sendo um dos criminosos mais perigosos do país. Azuara lembra que Mera afirma ter provado o sangue de Z antes, mas se recusa a compartilhar os detalhes. Ele pergunta se seu parceiro consegue identificar o assassino pelo gosto, já que ele já o experimentou. Mas o inspetor explica que não é possível e que é melhor dizer que não sabe. Ele descreve o gosto como algo de outro mundo, e é por isso que eles devem encontrar um semelhante entre outros assassinos. Mera então expressa sua decepção com a amostra recente do caçador de classe SSS. Ele agarra seu parceiro e o lembra de que seus interesses se alinham perfeitamente nesta missão. O jovem detetive concorda relutantemente, mas seu rosto mostra seu conflito interno e sua luta. Mera então lhe diz para se animar e que eles deveriam se dar bem como parceiros. Com um olhar sinistro, ele lembra seu colega de que agora são parceiros nessa empreitada. No dia seguinte, no quartel-general da polícia, Azuara ainda está contemplando a situação. Ele reconhece que suas ações são imperdoáveis, mas está determinado a ir até o fim. Ao chegar ao escritório da unidade de crimes especiais, ele é imediatamente cumprimentado por um colega. O homem dá um tapa em suas costas e o parabeniza em voz alta pelo seu trabalho de ontem. Este é Genta Kurono, o subchefe da unidade, e ele está impressionado com a prisão. Ele pergunta como conseguiu fazer o suspeito Tanaka confessar tudo tão rapidamente. Azuara tenta minimizar seu papel enquanto esconde os verdadeiros e brutais métodos de interrogatório. Kurono então aponta que parece ter sido uma operação solo não autorizada. Ele avisa que a chefe está furiosa com a situação e a falta de procedimento adequado. O subchefe o aconselha a simplesmente admitir que errou e pedir desculpas corretamente. O jovem detetive sente a aura assassina do escritório da chefe mesmo à distância. Kurono lhe oferece uma bola de arroz para apoio, o que apenas aumenta a estranheza da situação. Azuara entra no escritório e é imediatamente confrontado pela austera chefe Kurota. Ela o lembra de que, independentemente de seu sucesso passado, esta é a unidade de investigação de crimes especiais. A chefe, cujo nome completo é Amin Kurota, o adverte para não fazer uma façanha como essa novamente. Ela então o surpreende dizendo que sabe que ele não estava agindo sozinho.
Com um olhar penetrante, ela pergunta sobre o outro encrenqueiro e exige saber onde está Mera. Azuara, nervoso, diz a ela que seu parceiro parece estar atrasado como de costume. A chefe está claramente irritada com isso e promete lidar com ele quando chegar. É revelado que Mera não é uma pessoa matutina e frequentemente chega cronicamente atrasado ao trabalho. Seu comportamento torna um adulto trabalhador bastante inútil aos olhos de seus colegas. Mas ele permanece na unidade porque é excepcionalmente bom no que faz. Azuara suspira e imagina que seu parceiro provavelmente está desfrutando de um bife sangrento em algum lugar. Enquanto isso, em uma câmara frigorífica, um açougueiro implora por sua vida a uma figura sombria. A pessoa misteriosa ignora seus apelos e ataca brutalmente o homem aterrorizado. Uma voz sinistra lhe diz que seus gritos de tristeza e ódio não podem ser ouvidos. O açougueiro não aguenta mais o tormento e finalmente sucumbe ao ataque intenso. A figura sombria então desmaia após derrubar o açougueiro aterrorizado no freezer. De volta com Azuara, ele está dirigindo seu carro pela cidade em um dia ensolarado e brilhante. Ele recebeu um pedido de despacho para sua unidade investigar um crime incomum. O local do incidente é um popular restaurante de cadeia chamado Bashiri Steak. É um caso de assassinato e ele percebe com um suspiro que Mera deve ter dormido demais novamente. O detetive está em pânico enquanto sua colega se preocupa que a chefe ficará brava com ela novamente. Ao chegar ao local, ele ouve que os funcionários presentes na descoberta estão sendo mantidos como suspeitos. Lá dentro, uma mulher chora porque seu marido foi a vítima e ela foi quem encontrou o corpo dele. Um membro da equipe da cozinha chamado Nanarra Sarada diz à mulher devastada para descansar e deixá-los cuidar disso. Perto dali, outro cozinheiro chamado Suzuki Amba não consegue acreditar que o chefe deles foi derrubado assim. Ele então se vira para uma das garçonetes, perguntando se ela está bem depois do que aconteceu. A garçonete a quem memória agradece sua preocupação e diz que está bem. De repente, o investigador se lembra da cena horrível que testemunhou quando chegou pela primeira vez ao local. O estado do corpo da vítima era inquietante e parecia ter sido feito com ferramentas especializadas. Vendo a precisão do trabalho, ele conclui que o culpado deve ser um dos membros da equipe. Ele pensa que todos parecem suspeitos, mas não consegue contatar o Sr. Mera quando mais precisa dele. Assim que ele reclama, um homem de cabelo escuro aparece, desejando-lhe um bom dia, o que surpreende Azuara. O recém-chegado é o Sr. Mera e ele explica que correu para lá porque ficou animado com o local. Este restaurante é aparentemente super famoso e Mera não conseguia acreditar que o visitaria por causa de um caso. Ignorando a situação, Mera tenta animadamente verificar o menu, mas Azuara grita com ele para se concentrar. Azuara repreende seu parceiro por brincar, mas Mera diz que é um desperdício não se divertir com o trabalho. Colocando as luvas, Mera de repente fica sério e se aproxima do freezer onde o corpo foi encontrado. Ele abre lentamente a porta do grande freezer industrial para iniciar sua própria investigação. Depois de provar algo da cena, ele detecta vestígios fracos de hormônios deixados por atividade recente. Seu parceiro está completamente chocado com essa descoberta enquanto Mera analisa a mistura de emoções que provou. Azuara pergunta se ele descobriu algo e Mera confirma que o culpado é provavelmente um dos funcionários. Com uma expressão estranha no rosto, o detetive excêntrico diz que está animado para provar o sangue de tal assassino. Ele então pede a Azuara para coletar amostras de sangue da equipe, mas seu parceiro diz que não há como ele fazer isso. Mera então desiste e pega um pedaço gigante de carne, sugerindo que comam um bife para encher o estômago. Ele até sugere que peçam a um funcionário para cozinhar mal passado para eles, enquanto segura uma pequena faca. De repente, uma mão enfaixada bate na mesa enquanto uma mulher pergunta o que eles estiveram fazendo todo esse tempo. Nanarra, a funcionária, grita com eles por tentarem comer bife em uma cena de crime e pergunta se eles valorizam a vida. O detetive envergonhado rapidamente se desculpa e garante a ela que eles prosseguirão com a investigação imediatamente. Decepcionado, Mera diz que desfrutar da carne terá que esperar, então pede ao seu parceiro para pegar depoimentos da equipe. A primeira interrogatório é com a esposa da vítima, que explica que seu marido ficou até tarde para trabalhar em uma nova receita. A esposa chorando lamenta não ter ido para casa com o marido e insiste que ele não era uma pessoa para ser odiada. Ela então admite que o marido poderia ser duro com Amba, mas diz que era apenas por causa de suas altas expectativas.
A segunda entrevista é com Suzuki Amba, que encontrou a esposa do proprietário chorando quando chegou para seu turno. Ele então fica todo atrapalhado ao explicar que a garçonete, Sra. Mori, é sempre super gentil com ele. A maior preocupação do jovem é que o restaurante feche e ele não possa mais vê-la. A próxima é a garçonete Akemi Mori, que diz que estava de folga quando o incidente aconteceu. Ela descreve a vítima como uma pessoa gentil e maravilhosa que cozinhava refeições para toda a equipe. No entanto, ela menciona que a novata Sarada nunca comia as refeições gratuitas e sempre trazia sua própria lancheira. Akemi também revela que o proprietário estava recentemente preocupado com os terríveis hábitos de gastos de sua esposa. A última entrevista é com Nanaha Sarada, que está preocupada com o futuro do restaurante agora que isso aconteceu. Ela então nervosamente pede ao detetive que prometa que não contará a ninguém que foi ela quem dedurou. Em uma reviravolta chocante, ela revela que o proprietário não era uma boa pessoa e frequentemente brigava com a esposa. Nanaha continua dizendo que por acaso ouviu dizer algumas coisas realmente horríveis para ela uma vez. As brigas eram aparentemente sobre um caso que o proprietário estava tendo e Sarada insinua que era com Akemi Mori. O detetive pensa que uma briga de amantes se encaixa nas descobertas de seu parceiro e decide que deve reportar a ele. Azuara resume os interrogatórios para seu parceiro, que então decide reunir todos na cozinha. O detetive pergunta se Mera já sabe quem é o culpado, mas seu parceiro apenas diz para ele não ser tão apressado. Com todos os funcionários reunidos na cozinha, Meros agradece pela cooperação no caso. Azuara fica ao lado de seu parceiro com uma expressão séria no rosto, imaginando o que está prestes a acontecer. Mera então sorri diabolicamente e sugere que, antes de resolverem o caso, todos deveriam almoçar. Enquanto seu parceiro se recrimina, Mera anuncia animadamente o início do almoço de desejos em turbilhão. Azuara grita com ele por ser inadequado, mas Mera calmamente diz que este é um passo necessário para a investigação. Seu parceiro ainda está confuso e diz que não há como um método como este ser aceitável para um caso real. Mero lembra que eles são uma unidade especial e têm autoridade para conduzir a investigação como acharem melhor. Ele então se aproxima desconfortavelmente de Azuara, sussurrando para ele obedecer suas ordens como um bom subordinado. Irritado, Azuara apenas estala a língua enquanto Mera se vira para se dirigir aos 4 suspeitos. Ele então revela que o assassino é alguém da equipe do restaurante, o que choca todos os presentes. Para limpar seus nomes, Mera declara que todos terão que usar o fatiador de carne, assim como o assassino fez. Ele propõe que demonstrem suas habilidades cortando um dos bifes T-bone grossos e exclusivos do restaurante. Vestido com equipamento de proteção, um dos funcionários se prepara nervosamente para usar o grande fatiador de carne. Depois que os outros 3 funcionários completam a tarefa, eles apresentam seus bifes perfeitamente fatiados. Meros parabeniza por sua habilidade e então se vira para a Sra. Sarada, que admite ainda não ter usado o fatiador. Azuara percebe que, como a novata nunca usou um fatiador de carne, ela pode ser excluída dos suspeitos. Isso significa que o verdadeiro culpado deve ser um dos 3 funcionários restantes, que parecem muito nervosos. O detetive se preocupa e pergunta ao parceiro como ele planeja encontrar o culpado se esse método falhar. Ignorando a pergunta, Mera sugere alegremente que Amba grelhe a carne que acabaram de cortar. Ele então diz a todos os outros para cuidarem dos acompanhamentos enquanto Azuara o chama de descarado. Logo depois, uma deliciosa refeição de bife é servida e Mera está emocionado por estar comendo em um lugar tão famoso. Com uma faca e garfo na mão, o detetive excêntrico corta ansiosamente o bife perfeitamente cozido. Ele então dá sua primeira mordida na carne saborosa, saboreando o sabor do prato do famoso restaurante. Mera está em puro êxtase ao descrever como o bife é incrível e como é triste que ele possa acabar em breve. Após saborear sua refeição, ele pergunta calmamente se o culpado está pronto para confessar, olhando para os suspeitos. Um dos suspeitos começa a gaguejar nervosamente sob a pressão do olhar intenso do detetive. A garçonete Akemi de repente entra em pânico, gritando que não foi ela e apontando o dedo para a esposa da vítima. Ela afirma que a esposa é uma grande gastadora que sempre brigava com o marido sobre suas finanças. A esposa nega, dizendo que não o machucaria quando eles estavam prestes a ganhar mais dinheiro. Ela então grita de volta para a garçonete, chamando-a de a verdadeira faladora suave na sala.
A mulher irritada então acusa a garçonete de ter um caso com o marido, o que choca Akemi. Akemi admite que ele reclamava da esposa e que prometeu deixá-la pela garçonete. A discussão rapidamente se transforma em uma briga física, enquanto ambas as mulheres gritam que são inocentes. De repente, Amba entra em defesa de Akemi, alegando ter provas que comprovam sua inocência. Ele então revela que é um stalker e sua coleção de fotos prova que ela nunca saiu de casa na noite passada. Ambas as mulheres ficam completamente assustadas com essa confissão inesperada e perturbadora do cozinheiro. Azuara não consegue acreditar como todos são loucos e começa a se perguntar se o verdadeiro assassino está sequer ali. Seu parceiro acha toda a situação preocupante e aponta que todos os três tinham um motivo. Mera então volta sua atenção para Sarada, percebendo que ela não tocou na comida. Sarada fica brava e diz que não há como ela comer em um momento como este, perguntando se eles valorizam a vida. O estranho detetive se aproxima dela, oferecendo um pedaço de carne, mas ela nervosamente pede para ele parar. Ele então se lembra que ela sempre traz sua própria marmita e oferece a ela para comer isso em vez disso. Azuara observa os métodos estranhos de seu parceiro com um olhar preocupado, imaginando o que ele está pensando. Mera inspeciona a marmita de Sarada, notando a completa ausência de quaisquer ingredientes de origem animal. Ele pergunta se ela é vegana, fazendo com que a mulher negue freneticamente a acusação. O detetive então oferece a ela o bife mais uma vez, mas ela o afasta violentamente de sua mão. Sua forte reação apenas confirma sua suspeita e ele pergunta por que ela esconderia ser vegana. Ele questiona por que ela guardaria tal segredo enquanto trabalha em uma churrascaria, a menos que tivesse algo a esconder. Os outros três suspeitos ficam completamente atonitos com essa reviravolta inesperada e chocante. Mera continua dizendo que ocultar deliberadamente suas crenças sugere que deve haver uma razão por trás disso. Sarada grita com raiva que ele não pode simplesmente presumir coisas e afirma que ela nem sabe usar o fatiador de carne. Um sorriso sinistro aparece no rosto do detetive enquanto ele ouve sua defesa desesperada. Ele então revela que toda a sua teoria sobre o fatiador de carne era apenas uma mentira para atrair o verdadeiro culpado. O corpo da vítima tinha cortes irregulares, enquanto as fatias feitas com a máquina eram perfeitamente lisas. Ele a acusa de manchar o fatiador com sangue para despistar a investigação e limpar seu nome. O detetive aponta que ela tem crenças que não se encaixam na loja e as está escondendo completamente. Com um gesto dramático, Mera declara confiantemente que Nanarra Sarada é a verdadeira culpada por trás do crime. Finalmente perdendo a paciência, Sarada culpa todos eles por comerem animais sem se importar com o mundo. Furiosa, ela grita que pessoas egoístas são a razão pela qual os animais morrem todos os dias. Ela admite que matar a todos é apenas uma fantasia, então ela decidiu atingir apenas o mais pecaminoso, o proprietário. Ela diz aos espectadores chocados que deveriam ser gratos, porque agora milhares de vidas serão salvas. O detetive fica atordoado com sua confissão e pensa que a mulher está completamente fora de si. Com olhos brilhantes, ela revela que preparou sua salada especial Vegetable Overdrive Limit Break apenas para o caso. Mera adverte seu parceiro para ter cuidado, pois ele detectou um ingrediente anormal na salada dela agora. Depois de provar um pedaço, Mera diz que não é algo que um vegano normal comeria, pois tem gosto de ilegal. Ela então come a estranha salada e uma poderosa transformação começa a tomar conta de seu corpo. Em uma explosão de energia vermelha, seu corpo de repente se torna incrivelmente musculoso e poderoso. Azuara fica completamente chocado com o que está vendo, enquanto seu parceiro apenas sorri para a cena. Agora totalmente transformada, ela se apresenta como Sarada quebra-limite e provoca os detetives. O detetive excêntrico sorri, dizendo que ela finalmente mostrou suas verdadeiras cores como uma assassina normal. Enfurecida por ser chamada de anormal, ela grita que eles são os verdadeiros aberrações e avança para atacar. Ao ver o ataque iminente, Azuara grita freneticamente para seu parceiro ter cuidado. Ela lança um soco poderoso em direção aos detetives, que conseguem evitar por pouco o golpe devastador. Ela então volta seu olhar irritado para Azuara, acusando de ter músculos por causa de proteína animal. Com um rugido furioso, ela grita que não o perdoará e lança outro ataque poderoso. Os dois detetives se preparam para se defender enquanto a mulher transformada avança contra eles.
Azuara consegue bloquear seu poderoso soco, mas a força do impacto ainda o faz cambalear para trás. Segurando-a, ele pergunta por que ela iria tão longe a ponto de machucar o chefe deles, Sr. Ueda. Ela explica que tentou conversar com ele educadamente no início, mas ele não a ouviu de jeito nenhum. Num acesso de raiva, ela revela que ele riu dela quando ela tentou compartilhar suas crenças com ele. Em um flashback, ela pede educadamente ao proprietário para parar de vender carne, mas ele desconsidera suas preocupações. Ele diz a ela que o ciclo de vida e morte é natural e que as pessoas simplesmente comeriam em outro lugar. Ele então zomba dela, dizendo que seu cérebro deve estar com falta de nutrientes por não comer carne. O flashback termina com a mulher parecendo completamente chocada e humilhada por suas palavras cruéis. Mera comenta como foi terrível para o proprietário zombar dela daquele jeito, enquanto ela sorri confiante. Ela diz que sabia que isso aconteceria, então pediu ao seu senhor para ir com ela, por precaução. Uma pessoa misteriosa com olhos azuis brilhantes aparece atrás dela enquanto ela explica seu plano. Ela diz ao proprietário que conversar é inútil e que pessoas que rejeitam a oferta deles devem ser eliminadas. Em um flashback, uma figura misteriosa oferece a Sarada uma salada especial para ajudá-la a mudar o mundo. Com um gole nervoso, ela dá sua primeira mordida na estranha salada, colocando-a neste caminho perigoso. De volta ao presente, um homem aterrorizado do açougue pergunta o que ela está fazendo num lugar como este. O corpo de Sarada continua a se transformar enquanto ela se torna cada vez mais consumida por seu novo poder. Com olhos brilhantes e um sorriso insano, ela grita que vai fazer dele igual às vacas com as quais ele trabalha. Ela então libera um ataque poderoso enquanto grita que pode ouvir os lamentos tristes das vacas. Mera responde calmamente que não ouve nada disso e que só sente a dor dos entes queridos da vítima. Ver os rostos tristes dos outros funcionários lembra todos da perda que sofreram. Enraivecida, Sarada grita para eles calarem a boca e declara que derrubará qualquer um que a atrapalhe. Mera observa em sua forma feroz e pergunta se era realmente isso que ela queria se tornar. Ela grita que lhe foi dado este novo poder para consertar o mundo e ataca os detetives novamente. Mera diz ao seu parceiro que não há misericórdia para criminosos e o ordena a derrubá-la. Azuara avança e desfere um soco poderoso diretamente na Sarada transformada. Seu punho brilhante atinge o corpo dela, causando uma enorme onda de choque a reverberar no ar. Com força incrível, ele a arremessa para trás, fazendo-a colidir com a parede com um impacto estrondoso. O indivíduo corpulento é lançado com imensa força direto pela janela de vidro. Nosso herói segura o inimigo derrotado enquanto seu colega lhe diz que a luta acabou e para ele parar de resistir. Parecendo derrotado, o vilão murmura que não lutará mais contra eles. Mas de repente ele grita com todas as suas forças que nunca se renderia tão facilmente. Então o vilão saca um spray de pimenta escondido e o usa direto no rosto do protagonista. Cego pelo ataque, o cara de verde grita de dor agonizante com a sensação de queimação. Aproveitando a situação, o homem musculoso rapidamente agarra a senhorita Mireia como refém. Ele ameaça machucar a mulher se alguém se atrever a fazer algo contra ele agora. Ele grita que tudo isso é para o seu senhor e que não desistirá do seu mundo ideal. Essa reviravolta inesperada deixa nossos dois heróis completamente chocados e preocupados. Acreditando que seu objetivo está completo, ele pula pela janela quebrada ainda segurando a garota. Após uma pequena queda, o vilão aterrissa em segurança em seus pés na calçada abaixo do prédio. No entanto, dois policiais estavam esperando por ele lá fora e imediatamente o mandam parar. Sem pensar duas vezes, o bandido joga a senhorita Mireia em direção aos policiais como distração. O homem de terno azul diz a Azuara que Z foi quem instigou todo esse caos. O homem de azul grita furiosamente que eles devem enviar forças para rastreá-la imediatamente. Enquanto isso, a vilã luta em um beco enquanto os efeitos de sua salada especial desaparecem. Nesse momento, ela recebe uma mensagem de seu amado Lord Z com a localização de um novo esconderijo. Seguindo o mapa, ela chega a uma casa de aparência comum, que é o lugar que Lord Z preparou. Lá dentro, ela pensa que se ficar escondida neste lugar por um tempo, tudo ficará bem. No entanto, ao entrar, ela nota muitos sapatos e se pergunta se já há mais alguém lá. De repente, outra mulher aparece e a cumprimenta pelo nome, deixando Sarada completamente chocada. Então,
Um homem misterioso escondido nas sombras a convida educadamente para entrar mais. A vilã fica confusa sobre como essa pessoa a conhece e se pergunta sobre a identidade dele. Alguém mais diz a ela que estão felizes por ela ter voltado em segurança, o que a deixa ainda mais surpresa. Entrando em um quarto escuro, ela encontra um grupo de pessoas sentadas ao redor de uma grande mesa de madeira. À cabeceira da mesa senta-se um homem mascarado que ela rapidamente reconhece como o infame Lord Z. Agora sentada com os outros, ela agradece ao seu senhor por sempre zelar por ela e sua segurança. Mas sentindo-se um pouco desconfortável, ela pergunta nervosamente quem são todas as outras pessoas na sala. Um homem explica que eles são Dunham, um grupo parecido com uma família que adora Lord Z como seu pai. O homem loiro com uma máscara se apresenta casualmente à nova garota como o irmão mais velho. Outro membro explica que pessoas fracas como eles existem apenas para ajudar uns aos outros. Radiante com esse senso de comunidade, Sarada exclama animadamente que quer se juntar a eles. Um homem mais velho confirma que ela pode se juntar e que eles estavam esperando por sua chegada. Um rapaz jogando um jogo grita feliz que a grande família deles está crescendo novamente. Uma mulher com cabelo trançado também concorda, já que é melhor ter mais pessoas para amar. Sentindo-se oprimida pela emoção, a vilã agradece a todos chorando pela calorosa recepção. O irmão mais velho então se aproxima de uma geladeira, dizendo a ela que teve sorte de ter chegado lá. Com um sorriso estranho, ele acrescenta que está feliz por alguém tão afortunado estar se juntando às suas fileiras. Abrindo a geladeira, ele oferece a ela uma variedade de bebidas e a manda escolher o que quiser. Encantada com o gesto gentil, Sarada escolhe feliz a lata de suco de vegetais. Para celebrar a sua entrada no grupo, todos erguem as bebidas para um brinde em sua homenagem. Com um grande sorriso no rosto, a mais nova membro se prepara para abrir sua lata de suco. Mas, ao abri-la, a lata de repente detona em uma explosão massiva e ardente. Fora da casa, os heróis ficam completamente chocados ao ver a explosão vindo do prédio. Sem hesitação, o homem de azul corre em direção ao prédio em chamas, mas seu parceiro tenta detê-lo. Azuara grita desesperadamente que é muito perigoso entrar no inferno, mas Mary ignora seu aviso. Em meio às chamas furiosas, o inspetor avança bravamente para a casa perigosa. Tossindo com a fumaça espessa, ele observa cuidadosamente o interior destruído da residência. Ele então sente uma estranha sensação de formigamento na língua por algo no ar ao seu redor. Percebendo o gosto persistente de pólvora, ele confirma que a explosão massiva foi causada por uma bomba. Ambos os homens cobrem seus rostos da fumaça sufocante enquanto olham ao redor em choque total. Eles então descobrem o corpo severamente ferido de Sarada jazendo imóvel no chão de madeira. O cara de verde rapidamente corre para o lado dela e pergunta se ela está bem, segurando-a gentilmente. Mal consciente, a mulher murmura fracamente o nome do responsável por seu estado atual. Uma raiva ardente então queima em seus olhos enquanto ela pensa na cruel traição de seu próprio líder. Azuara diz freneticamente ao seu parceiro que eles precisam chamar uma ambulância imediatamente para salvá-la. Mas então um grupo de pessoas aparece diante deles e um homem no centro cumprimenta calmamente os dois heróis. O homem mascarado revela que sabe os nomes deles e esperava que chegassem ao local. O detetive fica chocado por saberem suas identidades e pergunta irritado por que ele trairia sua própria camarada. O homem loiro sorri, dizendo que ela teve azar e ele não podia deixar alguém como ela se juntar a eles. Lord Z então declara dramaticamente que todo este incidente é muito mais do que parece. Ele anuncia oficialmente que está é uma declaração de guerra de Dunham contra sua unidade de investigação. Com um sorriso maligno, ele afirma que suas atividades foram retomadas para espalhar o medo por todo o Japão mais uma vez. Azuara responde com determinação que eles nunca permitirão que seus planos malignos se concretizem. O grupo vilanesco simplesmente se vira, desafiando os heróis a pará-lo e se puderem. Absolutamente enfurecido pela arrogância deles, Mera grita o nome do líder com ódio puro. Impulsionado pela fúria, o inspetor começa a avançar em direção aos vilões para confrontá-los diretamente. No entanto, seu parceiro detém, dizendo que a prioridade deles é salvar a mulher ferida primeiro. O inspetor estala a língua em frustração, pois sabe que seu amigo está fazendo a coisa certa. Mais tarde, no quartel-general, Azuara informa que Sarada ainda está inconsciente e em estado crítico.
O superior deles ouve atentamente o relatório e então elogia o detetive pelo seu bom trabalho. Uma mulher de óculos então pede esclarecimentos sobre o homem que se autodenominou Z. O detetive confirma que o homem na casa explodida era de fato Z e seu grupo era Dunham. O chefe parece sombrio porque faz 10 anos desde que os assassinatos em série de Z começaram. Azuar observa que Z era claramente hostil, mas ele se pergunta por que seu parceiro está tão fixado nele. Ele recorda o ódio intenso nos olhos de Mera e como ele parecia uma pessoa diferente. Então ele pergunta diretamente aos seus superiores sobre a história entre o inspetor e o criminoso. No entanto, o chefe lhe diz que é um assunto privado da vida pessoal de Mera. Frustrado, o detetive agarra o colarinho de seu chefe e jura investigar todo o caso ligado a Z. A mulher de óculos suspira e então chama o chefe, provavelmente dizendo a ele para ceder. Derrotado, o homem concorda e abre uma gaveta para pegar um arquivo antigo para o detetive. Ele explica que estes são os arquivos de investigação de um caso que Z cometeu há muito tempo. Lendo o arquivo, ele vê que é um caso de assassinato onde o sobrenome da vítima também era Mera. Precisando de um momento, o chefe puxa um cigarro e diz que precisa fumar. Enquanto fuma, ele começa a contar a história que aconteceu há cerca de 20 anos. Ele se lembra que era uma noite escura e tempestuosa enquanto ele estava do lado de fora da cena do crime. Um flashback começa mostrando uma versão muito mais jovem do chefe chegando ao local. Olhando para a placa, ele reconhece o famoso restaurante chamado La Belle Étoile Mera. Ele e seu parceiro então entram cautelosamente no prédio escuro para iniciar a investigação. Os dois jovens detetives ficam completamente sem palavras diante da visão horrível à sua frente. Lá dentro, eles descobrem uma cena de crime macabra que os deixa completamente chocados e horrorizados. O futuro chefe vê que as vítimas foram gravemente feridas e se pergunta como isso pôde ter acontecido. Seu parceiro aterrorizado então aponta nervosamente para algo escrito na parede distante. Na parede, eles veem uma grande letra Z escrita no que parece ser tinta vermelho escura. O jovem detetive imediatamente percebe que este deve ser o trabalho do infame assassino em série Z. Ele avisa seu parceiro para ficar alerta, pois o culpado ainda pode estar à espreita em algum lugar próximo. Um estranho som de mastigação os alerta e o chefe rapidamente dispara sua arma em direção a um quarto escuro. O som vinha de uma criança pequena que estava apenas casualmente comendo algo nos fundos. Ambos os homens ficam completamente atônitos ao encontrar uma criança no meio de todo esse caos. O menino calmamente se apresenta como aquele que relatou todo o incidente à polícia. De volta ao presente, o chefe explica que as vítimas eram o proprietário e 6 de seus funcionários. Ele então revela que o nome completo do proprietário do restaurante era ninguém menos que Mera Hideyuki. Com o coração pesado, ele finalmente esclarece que a vítima era o próprio pai do inspetor. Após encontrar a terrível cena, a mãe de Mera tem estado em estado catatônico desde então. Azuara finalmente entende toda a história trágica e que a família de seu parceiro foi vítima. O chefe diz que é surpreendente uma vítima ter se tornado detetive, mas sua determinação louca era óbvia. Vendo a expressão confusa do detetive, o chefe percebe que ele não conhece a história da unidade. Ele então revela que sua unidade de crimes especiais foi originalmente criada apenas para capturar o assassino Z. Mas 10 anos atrás os crimes pararam de repente, sem novas pistas, a unidade foi desativada. A mulher acrescenta que o chefe a manteve em funcionamento investigando também outros crimes não naturais. E foi assim que a equipe deles obteve seu nome atual, o que explica por que Z é tão hostil a eles. Como membro original, o chefe está frustrado porque realmente pensou que Z tinha desaparecido para sempre. Ele sabe que sua carreira está quase no fim e este será o último grande caso em que ele apostará tudo. Nesse instante, a porta do escritório se abre e de repente 2 figuras familiares entram na sala. Uma mulher saúda e se apresenta para o serviço, dizendo ser Sanou Kwaku, membro da unidade especial. O detetive fica completamente chocado com essa revelação, já que não tinha ideia de que ela era uma mulher. O subchefe a parabeniza pela missão, mas acha estranho vê-la com Mera. Kwaku rapidamente esclarece que ela apenas cruzou com o idiota egoísta no corredor. Com um sorriso, Mera provoca sobre sua linguagem rude sua missão secreta mal feita. Kwaku retruca que ela só é afiada com ele e devolve a grosseria a pessoas grosseiras.
Ela grita que ele é rude o ano todo e não entende os sentimentos das pessoas de forma alguma. Mera lista calmamente seus erros passados enquanto Azuara se pergunta o que há de errado com os dois. O chefe explica que Sta é a superior dela e o relacionamento deles é exatamente o que ele está vendo agora. O novo detetive saúda desajeitadamente enquanto se apresenta ao seu novo colega sênior. Como ex-parceira do inspetor, ela diz ao novato que tem alguns conselhos para ele. Ela o avisa para ficar sempre vigilante porque o diabo explorará qualquer fraqueza que encontrar. Vendo a dinâmica estranha deles, o jovem detetive sente que pode ser tarde demais para esse aviso. A subchefe anuncia que sua nova missão primária é focar todos os esforços em combater Z. Ela avisa a todos que esta se tornará uma missão perigosa e para ficarem alertas o tempo todo. Toda a equipe saúda em concordância enquanto Mera permanece quieto e perdido em seus próprios pensamentos. O inspetor permanece em silêncio por um momento, talvez pensando em sua vingança pessoal. Mais tarde naquela noite, um grupo de velhos amigos volta para casa depois de um divertido jantar de reencontro. Um homem pensa em quanto tempo fazia desde a última vez que viu alguns de seus amigos do ensino médio. De repente, uma pessoa misteriosa aparece e cumprimenta os três amigos por seus nomes completos. A cena muda para um cara loiro perguntando a um grupo de homens se eles se lembram de quem ele é. Seus velhos conhecidos parecem ter dificuldade em tentar recordar seu rosto familiar. Ele então se apresenta como Ikawa, colega de classe do ensino médio, e pergunta como eles puderam esquecer. De repente, um deles se lembra dele como o cara que ficou para trás em uma viagem escolar uma vez. Os outros dois também recordam o incidente e começam a rir, chamando de azarado Ikawa. Com um olhar ameaçador, ele diz que sua sorte mudou e agora ele pode fazer o que quiser. Confuso por suas palavras estranhas, um dos homens pergunta ao amigo se ele convidou Ikawa. Ele então oferece a todos uma rodada de bebidas, dizendo que é o dia de sorte deles por encontrá-lo. Os ex-amigos aceitam felizmente a oferta e se preparam para mais uma rodada com todos. Levantando suas latas bem alto, todos fazem um brinde ao seu reencontro inesperado e divertido. Mas enquanto eles bebem, as latas explodem de repente em um clarão ofuscante de luz brilhante. Ikawa então se ergue sobre seus corpos enfraquecidos com uma risada sinistra, olhando para eles. Ele chuta friamente um dos homens caídos no chão, dizendo que eles tiveram o que mereciam. Com um olhar insano, ele exclama que sua sorte explosiva pode fazer acontecer tudo o que ele quiser. A cena então corta para dois policiais parados ao lado de seu carro em frente a um prédio alto. A unidade especial chega ao local e encontra as consequências do incidente da noite anterior. Kwaku relata que uma pessoa passeando com seu cachorro foi a primeira a descobrir a terrível cena. Eles acreditam que é o mesmo método do recente bombista em série e solicitaram uma investigação conjunta. Ela então explica que a vítima foi alvo de um explosivo em sua bebida, assim como a senhorita Sarada. Azuara rapidamente deduz que este deve ser o trabalho de Dunham, um dos associados conhecidos de Z. Mera acrescenta que, se este for um caso de bombardeio em série, provavelmente continuará e eles devem agir rápido. O detetive se pergunta com raiva qual poderia ser o objetivo desses criminosos. Mas antes que ele pudesse terminar seu pensamento, outra explosão massiva ocorre em algum lugar da cidade. De volta ao escritório, a equipe discute os dois recentes incidentes de bombardeio que ocorreram. Eles encontraram uma ligação comum entre os novos casos e os da noite anterior. Um gráfico mostra os nomes e as idades de todas as vítimas da recente série de ataques. Eles observam que todas as vítimas têm a mesma idade, mas isso não é suficiente para encontrar suspeitos. No entanto, o chefe revela que a idade deles não é a única coisa que todos têm em comum. Ele explica que cada um deles era graduado em uma de 3 escolas específicas. Havia um suspeito que se formou em todas as 3 escolas e o chefe revela sua foto. O suspeito é Kyosuke Kawa, um homem de 26 anos sem antecedentes criminais. Azuara tem certeza de que este homem deve ser um membro da organização vilã Dunham. A subchefe acrescenta que a primeira divisão o está procurando, mas ele desapareceu completamente. Ela propõe que eles descubram o próximo local do crime para prendê-lo em flagrante. Mera concorda com o plano, mas se pergunta se eles têm alguma pista de onde ele atacará em seguida. Com um sorriso confiante, a mulher de óculos revela que já encontrou uma pista sólida.
Ela mostra a eles um convite para uma reunião de ex-alunos do ensino médio que Kawa deve comparecer. Apontando para a lista de convidados, ela explica que se ele for aparecer, provavelmente será aqui. Kwaku objeta ao plano, dizendo que pegá-lo em flagrante pode significar mais vítimas inocentes. Sua parceira também concorda que prevenir baixas deve ser a prioridade número 1. O chefe afirma que eles não podem eliminar a possibilidade de mais vítimas sem saber sua localização. A subchefe Kurono diz à sua equipe que está confiante de que são capazes de lidar com a situação. A cena então mostra um close do rosto determinado e sério de Mera, pronto para a missão. Azuara também tem um olhar de inabalável resolução enquanto se prepara para a próxima operação. Kwaku é a última a ser mostrada com uma expressão forte e focada, pronta para enfrentar o perigo. O chefe ordena que sua equipe de 3 pessoas se infiltre em uma reunião escolar. Alguns dias depois, o grupo chega ao hotel onde o evento acontecerá. A placa indica que é a 56ª reunião de turma de formandos do Colégio Seira. Vestidos como garçons, a equipe se infiltra na festa, enquanto um deles acha a organização bastante elaborada. O rapaz nervoso se preocupa em ser descoberto, enquanto sua parceira concorda que a roupa não lhe cai bem. Ela então acusa o líder deles, Sr. Mera, de assédio, mas ele apenas diz para ela tirar a roupa. Depois disso, ele se inclina para sussurrar algo para a garota chamada Senhorita Kwaku. Enquanto isso, o outro colega de equipe observa a interação deles de longe com um olhar sério. De repente, uma garçonete sênior aparece e começa a gritar com os 3. Elas, zangada, diz para eles pararem de ficar parados e voltarem ao trabalho. Em pânico por um momento, o pobre rapaz tropeça imediatamente e derruba um prato inteiro de comida. A garçonete sênior apenas o encara com uma expressão extremamente irritada. Ela o chama de um ogro desajeitado que não consegue fazer nada direito e ele só consegue pedir desculpas. Para piorar as coisas, ela aponta que seus outros 2 companheiros estão lidando com suas tarefas perfeitamente. Na verdade, o Sr. Mera e a Srta Kwaku são tão habilidosos nisso que parecem profissionais. Em uma mesa há uma foto memorial de 3 amigos que aparentemente faleceram. 2 mulheres discutem como a reunião se tornou um serviço memorial para seus amigos falecidos. É revelado que eles foram vítimas de um bombardeio em série, fazendo uma das mulheres parecer preocupada. Ela estava preocupada porque o professor deles, Sr. Kaneda, ainda não havia chegado, mas ele está na lista de presença. Enquanto uma delas brinca sobre ele estar atrasado, a Srta Kwaku quase derruba outra bandeja de pratos. Ao mesmo tempo, alguém percebe que outra pessoa chamada Ikawa também está ausente da festa. Ouvindo a conversa deles, o colega de equipe desajeitado parece ainda mais ansioso do que antes. O Sr. Mero avisa pelo fone de ouvido para parar de cometer erros e atrair atenção. Uma voz no rádio então informa ao líder que o evento está terminando em breve. Ele começa a se preocupar que o alvo deles, Ikawa, já possa ter descoberto o plano deles. O Sr. Mera fica em silêncio por um momento, pensando em qual deveria ser o próximo passo deles. De repente, uma ideia parece surgir em sua cabeça, enquanto sua expressão muda completamente. Nesse momento, um locutor agradece a todos por virem e chama o Sr. Kaneda para um discurso. Um homem loiro então aparece empurrando o professor deles, que está amarrado a uma cadeira de rodas. Os convidados ficam chocados com esta entrada bizarra e não conseguem acreditar no que veem. O colega desajeitado, Azuara, reconhece o homem loiro e grita o nome dele, Ikawa. Chocada, a Srta Kwaku também percebe que o dispositivo amarrado ao professor é um explosivo. Ikawa confirma as suspeitas deles com um sorriso sinistro e diz que é definitivamente uma bomba. Enquanto o Sr. Mera observa intensamente, o vilão diz que está tão feliz que poderia simplesmente morrer. O homem loiro então cumprimenta seus antigos colegas de classe, dizendo que está feliz em ver suas caras bobas. Ele revela que plantou bombas por todo o local e que as que estão no professor são reais. Os convidados estão confusos com a situação e nem se lembram quem é Ikawa. Essa reação parece surpreender o vilão por um momento, enquanto ele fica em silêncio. Com um sorriso assustador, Ikawa diz que entende por que eles não se lembrariam dele. Já que o esqueceram, o louco decide que vai simplesmente explodir todo mundo. Em pânico, Azuara diz ao Sr. Mera que eles verificaram o lugar todo, mas não encontraram nada.
O líder deles diz para ele se acalmar, admitindo que não esperava uma bomba no professor. Enquanto isso, um dos convidados confronta Ikawa, pensando que tudo isso é uma piada muito insensível. Ele lembra o vilão que seus amigos morreram em uma explosão, tornando essa pegadinha não engraçada. Azuara corre imediatamente para frente, gritando para o homem não tocar na bomba muito real. A garota grita para Azuara ter cuidado, enquanto o objeto em sua mão começa a brilhar intensamente. Ele sabe que se o jogar, pessoas se machucarão, então decide conter a explosão ele mesmo. Segurando-o firmemente contra o peito, ele se prepara para o impacto inevitável. Então o homem grita para todos recuarem antes de mergulhar no chão para abafar o dispositivo. Uma poderosa explosão irrompe de seu corpo, iluminando todo o cômodo com uma luz brilhante. Depois que o clarão diminui, ele levanta o olhar com uma expressão de dor e exaustão. Os convidados ficam horrorizados com a cena, enquanto a garota grita o nome dele em desespero. No chão enfraquecido, Azuara pede desculpas a um homem chamado Sr. Mera pelo problema. De repente, um homem loiro ri de um oficial caído da unidade de investigação especial. Enquanto isso, alguém pensa consigo mesmo que não consegue acreditar que as bombas eram realmente reais. Um homem de terno então pergunta ao loiro se ele estava por trás do ataque a Aida e aos outros. O vilão confirma orgulhosamente que ele é o bombardeiro em série aqui para acertar contas com sua antiga equipe. Aterrorizada, a multidão entra em pânico e alguns até sugerem fugir antes que se machuquem também. Com um sorriso largo, o bombardeiro diz para eles não se moverem, mostrando que tem distintivos equipados com explosivos. Ele então revela que, se alguém sair do local, o coração de Azuara será detonado instantaneamente. A garota observa com uma expressão determinada, claramente frustrada com a situação atual. Ela então revela seu distintivo de polícia e diz a todos para manterem a calma, prometendo garantir a segurança deles. Observando isso, o vilão sorri, dizendo que o palco está montado enquanto zomba dos rostos inquietos dos convidados. Ele continua dizendo que foi apenas azar que todos decidiram vir a esta reunião. De pé atrás de um homem em cadeira de rodas, ele declara friamente que suas vidas de sorte terminam aqui. Enquanto segura Azuara, o Sr. Mera pergunta ao vilão por que ele está mirando em seus colegas de classe e se ele tem alguma mágoa. Ikawa zomba da palavra mágoa, sua expressão cheia de raiva pura e não adulterada. Ele explica que sua vida foi cheia de infortúnios porque sua sorte estava sendo sugada por outros. O bombardeiro grita que o mundo está desequilibrado e é por isso que sua própria vida tem sido tão azarada. Com um olhar enlouquecido, ele diz que continuará absorvendo sorte ou simplesmente explodirá tudo. Um dos convidados sussurra nervosamente que eles nunca o intimidaram e que tudo isso é pura maldade. O antagonista retruca que pessoas sortudas nunca imaginam que fazem os outros sofrerem ao desperdiçar sua fortuna. Mas ele revela animadamente que conheceu alguém chamado Lord Z que lhe concedeu sorte explosiva. Ele declara maniacamente que sorte é tudo e sua vida de infortúnios finalmente acabou. O Sr. Mero informa calmamente que a polícia cercou o prédio, então a fuga é impossível. O bombardeiro se gaba de fazer parte de um grupo chamado Dunham, então escapar da polícia será fácil. Ele diz que seu plano era simples, apenas detonar as placas de identificação depois que seus colegas de classe se reunissem. O vilão então pergunta por que ele passaria por todo esse problema em vez de fazer apenas isso. É revelado que todo este incidente foi orquestrado especificamente para atrair Mera Shuzui. Mera parece ligeiramente confuso, tentando entender por que ele está sendo alvo direto. Ikawa explica que quer que seu mestre Zeo reconheça vencendo um concurso de sorte. Ele então propõe um jogo mortal onde Mera deve apostar com a vida de todos os presentes. O bombardeiro apresenta 2 garrafas de champanhe, revelando que uma está preparada para explodir ao ser aberta. Se Mera escolher a garrafa errada e for eliminado, ele detonará todas as outras bombas. Com um sorriso retorcido, ele desafia formalmente Mera Shuzui para uma aposta de pura sorte. Permanece composto, Mera simplesmente pergunta o que aconteceria se ele se recusasse a jogar. O vilão diz que detonará tudo se ele recusar, mas libertará todos se ele aceitar. Mera concorda imediatamente com a aposta, enquanto a policial o chama em choque. Ela implora para ele não aceitar a aposta perigosa, mas ele diz com confiança que não vai perder. Ele então promete punir o homem por machucar Azuara, que é muito querido por ele.
A oficial só consegue observar com uma expressão preocupada enquanto o Sr. Mera aceita o jogo perigoso. Ele então se aproxima da mesa e confirma as regras da aposta mortal com o bombardeiro. Mera pergunta se será libertado se escolher corretamente e se pode escolher primeiro. O vilão concorda alegremente com seus termos e Mero agradece dizendo que agora pode escolher em paz. Olhando para as duas garrafas idênticas, ele começa a ponderar qual delas contém a bomba. Ele observa internamente que não há marcas ou arranhões nos rótulos para lhe dar uma pista. Depois de pegá-las, ele confirma que seus pesos também são idênticos, então é um verdadeiro jogo de sorte. De frente para o vilão, ele anuncia confiantemente que finalmente tomou sua decisão. Com um sorriso astuto, Mera ergue uma das garrafas, declarando-a como sua escolha. Um sorriso maligno se forma no rosto do bombardeiro enquanto ele revela que Mera certamente perderá, não importa o que. Ele então expõe seu truque sujo. Ambas as garrafas de champanhe estão armadas com explosivos. O vilão o provoca sadisticamente para se preparar para o fim de sua vida. É explicado que os membros de Dunham montaram este jogo para desafiar a sorte de Mera. O desafio era simples na superfície, escolher a garrafa que não era uma bomba. Então, com a vida de todos em jogo, Mera fez sua escolha fatídica com confiança. A oficial observa o Sr. Mera nervosamente enquanto a imagem de seu amigo caído surge em sua mente. Acontece que ambas as garrafas eram bombas e o vilão estava apenas esperando a morte de Mera. Com um sorriso presunçoso, o bombardeiro diz que Mera finalmente parece pronto para encontrar seu fim. No entanto, Mera responde calmamente que estar verdadeiramente pronto para isso não é algo que se possa fazer facilmente. Ele então caminha em direção ao vilão com a garrafa de champanhe escolhida na mão. Com um olhar intenso, ele de repente pede a Ikawa para ser quem abrirá a garrafa. O bombardeiro é completamente pego de surpresa por este pedido inesperado e chocante. Ikawa empurra a garrafa, mas Mera aponta uma estranha brecha no jogo deles. Ele explica que, quando revisaram as regras, nunca foi especificado quem tinha que abri-la. Mera finge confusão enquanto expõe cuidadosamente seu argumento para o vilão. Ele então insta Ikawa a lembrar-se cuidadosamente da redação exata do acordo deles. Um flashback mostra a Mera confirmando que abrir a garrafa da bomba significa que todos são eliminados. Ele também confirmou que escolher a garrafa segura significaria liberdade para todos os reféns. O vilão havia concordado alegremente com todos esses termos específicos antes do jogo começar. Agora Mera revela a reviravolta. Ele apenas concordou em escolher uma garrafa, não em abri-la ele mesmo. O vilão está furioso e grita com Mera por reinterpretar as regras a seu próprio favor. Ele reclama que Mera está apenas tentando transferir injustamente todo o risco para ele. Para contra-atacar, Mera sugere calmamente que Ikawa pode escolher uma garrafa para si mesmo. Então ele apresenta ambas as opções novamente, convidando o bombardeiro a fazer sua escolha. Completamente em pânico, o vilão se pergunta como as coisas de repente viraram contra ele. Mera pergunta calmamente o que há de errado e diz ao bombardeiro nervoso para não se preocupar. Ele então acrescenta que Ikawa deve ser capaz de escolher facilmente a garrafa que está livre de bombas. Afinal, ele o lembra da sorte explosiva que recebeu do ídolo criminoso Z. O vilão começa a entrar em pânico, percebendo que está preso, já que ambas as garrafas de champanhe são bombas. Inclinando-se, Mera aponta sarcasticamente que seu oponente parece bastante pálido e confuso. Ele o provoca ainda mais, dizendo que sua sorte especial deveria permitir que ele evitasse a garrafa da bomba facilmente. Com uma expressão intimidante, ele pergunta se o bombardeiro realmente não sabe qual garrafa é segura. Mera então faz uma oferta arrepiante para cortar sua garganta para que ele possa ter um fim pacífico. Em desespero, o vilão grita que ele é o irmão da sorte explosiva de Dunham. Com um sorriso aterrorizante, Mera questiona se isso é realmente verdade e não apenas um blefe. Mera diz que pessoas desonestas são odiadas e sugere que sua má personalidade é o motivo pelo qual ele sempre teve azar. O vilão grita furiosamente que não está mentindo e que Mera é quem está fazendo falsas acusações. Em um movimento bizarro, Mera de repente lambe a bochecha do bombardeiro para sentir o gosto de seu suor. Ele então revela que pode sentir o sabor tênue de mentiras vindo diretamente de Ikawa. Mera confirma que sabe que ambas as garrafas são bombas e pergunta se sua sorte está apenas armando o jogo.
O bombardeiro fica completamente chocado com essa revelação e grita o nome de Mera em pura descrença. Ele então acusa Mera de saber desde o início que ambas as garrafas estavam armadas para explodir. Mera admite que tinha uma suspeita, mas só teve certeza depois de sentir o gosto da mentira em seu oponente. Ele então o repreende por uma tecnicalidade, dizendo que é vinho espumante, não champanhe francês de verdade. Chamando o desafio de decepção, Mera deseja que o vilão tivesse preparado algo mais valioso. Absolutamente enfurecido, o bombardeiro grita com Mera por ousar fazer dele um completo idiota. Tirando um detonador, Ikawa declara que a sorte de Mera acabou e ele agora será eliminado. A multidão entra em pânico novamente enquanto a situação escala para seu inevitável ponto de ruptura. Jurando explodir tudo, o vilão freneticamente pressiona o botão para detonar todas as bombas. Com o detonador ativado, a sala inteira está agora a poucos segundos de uma explosão massiva. O bombardeiro olha para o seu telefone confuso, perguntando-se por que as bombas não estão explodindo. Mera revela calmamente que ele e Kohaku já haviam recuperado todas as bombas das placas de identificação de antemão. Atordoado com isso, o vilão pergunta como foi possível para eles fazerem algo assim. O homem explica que o cheiro do explosivo era idêntico ao de um incidente anterior com Sarada. Ele havia detectado que o cheiro forte vinha das placas de identificação na frente do salão. Então ele instruiu secretamente Kohaku a coletar as verdadeiras enquanto ele tinha falsificações preparadas. O bombardeiro insiste que é impossível provar explosivos, mas Mera confirma que ele é diferente. Com uma aura sinistra, Mera revela orgulhosamente sua habilidade única chamada Degustador de Sangue. Derrotado, o vilão cai no chão, finalmente entendendo por que seu líder Z está tão interessado em Mera. Segurando um par de algemas, Mera diz ao bombardeiro que ele está completamente derrotado e deve se render. Mas com um sorriso desafiador, Ikawa cerra o punho dizendo que ainda não foi vencido. Em um último esforço, ele de repente avança em direção ao homem na cadeira de rodas com um olhar insano. Ele agarra o refém por trás, alegando que sua sorte explosiva ainda não acabou. Tanto Mera quanto o oficial olham com horror absoluto para esta súbita reviravolta dos acontecimentos. O vilão revela que esta bomba está em um interruptor diferente e se prepara para detoná-la como seu ato final. Com um grito insano, o vilão ergue o detonador, prometendo levar todos consigo. Enquanto a multidão grita de terror, Mera observa o último ato desesperado com uma expressão estoica. Ele então dá um passo firme à frente, preparando-se para finalmente pôr um fim a esta situação perigosa. Mas antes que ele possa agir, uma mão de repente se estende e agarra o braço do vilão, parando o interruptor. É Azuara de volta em pé, e ele declara que não deixará o bombardeiro fazer o que quiser mais. O vilão fica completamente atordoado com isso, já que tinha certeza de que Azuara havia sido derrubado pela primeira explosão. Azuara revela que estava apenas fingindo de morto sob as ordens do Sr. Mera antes de desferir um soco poderoso. Mera olha para seu subordinado com um aceno de aprovação por um trabalho bem feito. Um flashback revela que Mera havia dito a ele que o colete à prova de balas funcionava e para esperar sua vez de agir. Um Azuara cansado pede desculpas ao seu chefe, mas se pergunta o que ele quis dizer com a sua vez. O bombardeiro só consegue deitar-se no chão, derrotado, incapaz de acreditar como seu plano falhou tão mal. De pé juntos, Azuara diz ao vilão que tudo acabou no momento em que a unidade especial deles foi designada. Mera então ordena a Kohaku que tire todos os civis do local para garantir a segurança deles. Ela imediatamente segue suas ordens e começa a guiar os convidados assustados e confusos para fora. No entanto, uma mulher misteriosa com cabelos escuros observa a cena se desenrolar do fundo da multidão. Com os convidados ido, apenas Mera e Azuara restam para confrontar o bombardeiro derrotado. Mera se aproxima do vilão e pede que ele lhes conte tudo sobre o assassino em série Z. O bombardeiro simplesmente zomba do pedido, claramente sem intenção de cooperar. Imperturbável, Mera diz que terá que perguntar ao sangue do vilão pelas respostas. Ikawa ri, dizendo que é inútil obter informações dele porque a história do Lord Z não será parada. Azuara parece confuso pela estranha escolha de palavras do bombardeiro, questionando o que história significa. O homem explica que o objetivo deles é destruir a unidade especial que impediu o plano de Z 10 anos atrás. Ele então declara maniacamente que causarão uma onda de destruição por todo o Japão.
Horrorizado, Azuara o chama de insano enquanto Mera questiona calmamente se o plano deles é sequer possível. Ikawa diz que sua própria existência é a prova, mas Mera finge que não sabe do que ele está falando. O vilão então revela que Mera não é o único com um poder especial conhecido como uma desgraça. Ele explica que uma desgraça é um poder calamitoso que não traz nada além de desastre para toda a humanidade. Azuara fica completamente chocado ao saber que existem outros com habilidades semelhantes às do Sr. Mera. Ikawa então suspira em frustração, desejando que sua sorte explosiva fosse tão útil quanto o poder de seu oponente. Um flashback mostra como o Homem Mascarado Z recrutou o azarado Ikawa para criarem uma nova história verdadeira juntos. Com uma súbita explosão de energia, o vilão avança, mesmo ainda algemado. Ele pega uma das garrafas-bomba, gritando que não teme a explosão iminente de forma alguma. Mera e Azuara gritam para ele parar, com Azuara avisando seu chefe sobre o perigo. Gritando sua lealdade ao Lord Z, o bombardeiro esmaga a garrafa tentando desencadear uma explosão final. Uma explosão massiva então irrompe pela sala, engolfando a todos em uma luz ofuscante. Após a explosão, Kwaku corre com outro oficial, gritando os nomes de seus camaradas em pânico. Saindo da fumaça, Azuara pergunta preocupado se seu chefe, Sr. Mera, está bem após a explosão. Mera limpa um pouco de sangue, observando que a lealdade de Ikawa ao seu mestre Z era surpreendentemente genuína. Provando o rescaldo, ele comenta que tem o sabor de um assassino, mas é um fim apropriado. Algum tempo depois, paramédicos são vistos levando um corpo coberto para fora do local em uma maca. Ao telefone, Mera relata calmamente a alguém que o alvo deles foi resolvido. A mulher misteriosa do outro lado questiona se isso foi realmente para o melhor resultado. Enquanto isso, o líder Z revela que o sacrifício de Ikawa foi necessário para aprender a verdadeira habilidade de Mera. Ele afirma com confiança que tudo correu de acordo com a história que ele escreveu até agora. A mulher então revela que Ikawa era seu irmão e que ele teve sucesso em sua missão por pura sorte. A mulher desliga o telefone agora totalmente ciente da habilidade muito única e poderosa de Mera. Lord Z acha a habilidade provador de sangue interessante e decide que Mera deve ser eliminado em breve. Enquanto faz sua maquiagem, a irmã de Ikawa pergunta ansiosamente se ela pode ser a próxima a ir. Ela diz que quer ver o olhar presunçoso de Mera se transformar em desespero para Lord Z ver. Enquanto isso, outro homem observa que Mera não se abala com ameaças diretas contra si mesmo. Ele então propõe um plano para derrubá-lo, visando um de seus amigos próximos em vez disso. Lord Z acha essa ideia interessante e decide deixar o próximo movimento nas mãos deles. Em outro lugar, uma mulher com um vestido chique e casaco de pele é vista chegando a uma festa luxuosa. Ela caminha pelo local elegante com um passo confiante e determinado em seus saltos altos. Ela pede desculpas às amigas por estar atrasada, explicando que estava em outra festa. As outras mulheres a cumprimentam calorosamente, mostrando que ela é bastante popular neste círculo social. Com um sorriso astuto, ela pergunta às amigas de quem era a vez de jogar o joguinho delas. Esta é Sachio Tsumi, um membro de Danhan conhecido como a mãe da verdadeira liberdade. Em um cenário completamente diferente, vemos o exterior de um restaurante simples e tranquilo. Uma garçonete alegre com um sorriso brilhante sai para servir alguns clientes esperando ansiosamente. Ela os serve alegremente com uma variedade de refeições deliciosas, incluindo um conjunto de costeleta de porco e katsudon. Azuara fica maravilhado com a comida, dizendo que o lugar é tão bom quanto o Sr. Kurono recomendou. Mera analisa sua refeição com um olhar crítico, elogiando o empanado crocante e a qualidade do óleo. Ele então elogia o preparo minucioso e a doçura natural do repolho fresco. Achando tudo muito tentador, Azuara pergunta nervosamente ao seu colega se pode pegar um pequeno pedaço. Mera surpreendentemente concorda, então Azuara felizmente pega um pedaço do lombo de porco para si. Mas, um momento depois, Mera olha para seu prato em completo e absoluto choque. Ele grita furiosamente com Azuara por pegar um pedaço do meio em vez da borda. Com uma expressão demoníaca, ele chama isso de um ato ultrajante merecedor de um castigo severo. Como vingança, Azuara então tenta roubar a estrela do conjunto de tempura de Mera, o camarão. O Sr. Kurono para rapidamente, lembrando de que, embora adore camarão, ele é alérgico.
O superior deles os observa discutir e comenta sobre o quão próximos os dois parceiros se tornaram. Azuar então nota com surpresa que o Sr. Kurono já terminou toda a sua refeição. O detetive diz orgulhosamente que sempre come em menos de 3 minutos porque trabalho rápido exige comer rápido. Nesse momento, ele recebe uma mensagem em seu telefone e anuncia que é do líder da equipe, Kuruta. O homem de terno anuncia que vai sair para fumar e fazer uma ligação. Ele menciona que, desde o caso Ikawa, o grupo conhecido como Z parou de fazer movimentos. Enquanto seu colega come uma montanha de arroz, Mera calmamente toma sua bebida. Ele pensa que, já que Z está o visando, não há necessidade de apressar a investigação. Seu amigo fica surpreso que o cara de cabelo roxo ache conveniente ser um alvo. O homem de terno reaparece, dizendo ao cara de cabelo castanho para se apressar e comer. De repente, ele recebe uma ligação e fica chocado ao saber que a verdadeira liberdade apareceu novamente. A equipe chega a uma casa onde um crime terrível acaba de acontecer. A vítima é um homem aposentado de 63 anos chamado Taishi Mobara. A primeira pessoa a encontrar o corpo foi sua esposa de 58 anos, Sayuri Mobara. Esta é a quinta vítima da verdadeira liberdade e o responsável está furioso com isso. As marcas deixadas na vítima são semelhantes aos crimes passados de Z, o que é muito suspeito. Ele sugere que agora eles devem ir entrevistar a esposa da vítima, Sayuri. O detetive de cabelo roxo concorda, esperando que possam encontrar algumas pistas para resolver o caso. Sayuri explica que a última vez que viu o marido foi depois do café da manhã daquela manhã. Em um flashback, o marido é visto perguntando à esposa o que terá para o jantar. Ela responde que comprará algo no caminho para casa, depois do seu trabalho de meio período. O homem reclama, dizendo a ela para planejar as coisas adequadamente para que suas refeições não se sobreponham. Parecendo irritada, a mulher diz que terá cuidado e então sai para o trabalho. Ele a para na porta para reclamar da roupa que foi deixada para secar. O marido continua a repreendê-la, chamando-a de completamente inútil e sem quaisquer habilidades de planejamento. Ele chega a dizer que uma dona de casa como ela é inútil para a sociedade. Tendo tido o suficiente, a mulher bate a porta ao sair de casa. Lá fora, ela olha para trás com uma expressão de puro ressentimento no rosto. De volta ao presente, ela termina sua história dizendo que o marido tinha sumido quando ela voltou. Chorando, ela diz que não deveria ter ido trabalhar e nunca imaginou que ele seria levado. Mera conforta e promete que a polícia vingará o falecimento do marido dela. Com lágrimas nos olhos, ela o agradece e implora para que ele encontre o responsável. O detetive de cabelo roxo então surpreende a todos perguntando o que ela planejava cozinhar para o jantar. Seu parceiro fica com raiva, mas Mera afirma calmamente que não está brincando. Mera calmamente diz ao seu parceiro que cobrir todas as informações é um princípio básico de investigação. A viúva explica que não comprou mantimentos porque já tinham sobras na geladeira. Depois de ouvir a resposta dela, o detetive diz que entende e agradece pela cooperação. Mais tarde, a equipe discute o caso, notando que todas as 5 vítimas deste assassino eram homens. O cara de cabelo roxo pensa sobre as marcas deixadas no corpo, acreditando que é algum tipo de sinal. O chefe então acrescenta que, além de serem homens, todas as vítimas também tinham parceiras. Mera aponta que a maioria da equipe é solteira, sendo a única pessoa casada Kurono. Ele então provoca Kurono, dizendo que sua esposa refinada parece não combinar em nada com a personalidade dele. Seu parceiro, constrangido, então pergunta quando ele disse que não tinha namorada. Corando intensamente, o detetive de cabelo castanho gagueja e admite que na verdade não tem uma. Kurono diz a Mera para retirar seu comentário, acrescentando que ele frequentemente magoa as pessoas sem perceber. Deixando a provocação de lado, o chefe fica sério e grita para chamar a atenção de todos. Ele ordena que todos voltem à unidade para reexaminar todas as informações desde o primeiro caso. Enquanto se afasta, seu parceiro pergunta por que ele interrogou a viúva sobre seus planos para o jantar. Com um sorriso de lado, Mera sugere que talvez Sayuri já soubesse que o marido faleceria naquele dia. O detetive diz que foi por isso que ela não comprou ingredientes para o jantar, enquanto seu parceiro está em choque total. Seu amigo grita que é impossível para a senhora Sayuri ser a culpada, já que ela tem um álibi perfeito.
Mas o cara de terno esclarece que outra pessoa é o assassino. No entanto, a esposa não está triste e está escondendo algo. Chocado, seu companheiro pergunta se ele consegue ler informações das lágrimas, o que é uma habilidade muito útil. Ele lambe o dedo e pensa que o sabor das mentiras misturadas nas lágrimas de uma mulher é deliciosamente enlouquecedor. Após aquele momento intenso, vemos uma xícara de café sobre uma mesa enquanto alguém para respirar. Uma mulher chamada Sra. Ikesaki chega ao local e alguém comenta que ela está atrasada. Ela senta-se à mesa e calmamente pede desculpas por fazer a outra pessoa esperar por ela. De repente, uma senhora alegre aparece dizendo que errou o local da reunião e quer apresentar alguém. Ela explica que esta é uma pessoa com quem tem consultado muito recentemente e que elas se darão bem. Uma mão é estendida para a mulher mais velha enquanto uma voz a cumprimenta pela primeira vez. A pessoa misteriosa revela ser uma bela senhora que se apresenta como Sachio Tsumi. Ela aperta a mão da mulher mais velha e a cumprimenta pelo seu nome completo, Sra. Kurono Maori. A amiga alegre também as apresenta formalmente e diz que é um grande prazer conhecê-la. Então ela menciona como a Sra. Kurono estava reclamando do marido e que elas podem resolver os problemas dela hoje. A amiga pede 2 cafés enquanto a Sra. Kurono diz que não quer discutir isso com uma estranha. Sashi responde que todos dizem isso no início porque as mulheres são oprimidas e incapazes de expressar suas opiniões. Ela continua falando sobre felicidade e sonhos, dizendo que tudo começa com a libertação do coração. Sashi então convida a Sra. Kurono a se juntar a elas e obter seus verdadeiros corações e liberdade juntas. Ela apresenta uma placa de madeira dizendo à mulher para escrever seu desejo nela sem se conter. Uma hesitante Sra. Kurono olha para o objeto à sua frente e pergunta se é um ema. Sashi explica animadamente que é de um santuário com favor divino e que os desejos se realizam incrivelmente rápido. Sua amiga então se inclina com um sorriso assustador, revelando que desejava ser separada de sua solidão. A Sra. Kurono fica completamente chocada e questiona a amiga por fazer um desejo tão extremo. A amiga de repente fica com raiva e desabafa sobre o marido que largou o emprego e não está procurando um novo. Ela grita que não aguenta mais ficar perto dele enquanto a Sra. Kurono observa com medo. Sashi calmamente diz a ela para não ter vergonha e para escrever seu desejo de cortar laços com o marido. Mas a Sra. Kurono pede desculpas dizendo que tem coisas que gostaria que ele consertasse, mas não é para um deus resolver. Vemos então o marido dela enquanto ela pensa em como ela o aturará até que ele se aposente do trabalho. Sua amiga bate furiosamente na mesa perguntando se tudo o que ela disse sobre querer um divórcio era mentira. A Sra. Kurono entra em pânico e insiste que era apenas uma piada e que ela nunca pensou seriamente em algo assim. Ela rapidamente se levanta para sair do café enquanto pede às 2 mulheres que a desculpem pelo dia. Mas sua amiga agarra seu braço e diz à pobre mulher que ela não precisa fugir assim. Com um sorriso assustador, sua amiga pergunta se ela estaria disposta a ir a um lugar que ela gostaria de visitar. A mulher misteriosa então segura a mão dela gentilmente enquanto diz para não se preocupar com nada. Ela explica que é um lugar muito sagrado e maravilhoso que a Sra. Kurono certamente amará. A mulher aterrorizada fica completamente sem palavras e consegue apenas emitir um pequeno som de medo. A cena então muda para um grupo de mulheres sentadas juntas a uma mesa em uma sala escura. Todas têm expressões muito sérias e intensas enquanto se olham com propósito. De volta à delegacia de polícia, um detetive relata sobre os 5 casos de assassinato de verdadeira liberdade. Ele continua seu relatório revelando que os parceiros de todas as vítimas tiveram problemas com os falecidos. O homem de terno especula que o estresse diário pode ter levado a pensamentos assassinos. Seu parceiro acrescenta que verificou as redes sociais, mas não encontrou conexões entre os parceiros. O personagem principal ouve os relatórios enquanto examina cuidadosamente os arquivos do caso. Outro detetive revela que cabelos de pessoas sem antecedentes criminais foram encontrados nas cenas. Um detetive termina seu relatório mencionando que uma mulher suspeita foi vista nas cenas do crime. O chefe descarta, dizendo que as mulheres podem facilmente mudar sua aparência e são melhores mentirosas. O protagonista sugere que eles se concentrem em rastrear pensamentos e ações em vez de aparências. Ele se lembra de como as lágrimas da esposa de uma vítima tinham o gosto de que o marido já havia partido há um tempo. Ele então questiona se há uma conexão entre as várias mulheres suspeitas vistas nas cenas.
De volta ao escritório, um telefone de repente começa a tocar alto, interrompendo o silêncio. O parceiro do protagonista atende a ligação, identificando a si mesmo e a unidade de investigação. Ele fica chocado ao saber que houve outra vítima de verdadeira liberdade. Na nova cena do crime, a vítima é um homem desempregado com as palavras "verdadeira liberdade" nele. A esposa da vítima está chorando rios enquanto um oficial a observa. O personagem principal aparece ao lado de seu parceiro, já tendo provado as lágrimas da mulher. Ele revela que suas lágrimas contêm uma alta concentração de alegria e nenhuma tristeza. Seu companheiro percebe que lágrimas de alegria significam que há algo realmente estranho neste caso. O detetive conclui que outra pessoa está cometendo crime por eles, provavelmente um grupo chamado Dunham. Um oficial então corre até o Sr. Kurono para relatar que encontraram vestígios do culpado no cômodo dos fundos. A esposa da vítima de repente pergunta ao oficial se o nome dele é Kurono, o que o deixa muito confuso. Mas então um sorriso verdadeiramente sinistro aparece em seu rosto, chocando completamente o parceiro do detetive. Ele fica parado, imaginando se realmente a viu sorrir para o Sr. Kurono ou se estava apenas imaginando. Olhando ao redor da sala, ele então avista um talismã do santuário Sakagari que parece familiar. Ele imediatamente corre para seu parceiro, Sr. Mera, para contar sobre uma nova descoberta preocupante. O homem explica que viu o mesmo talismã na casa da vítima anterior. Ambos olham para o item na parede enquanto o nome Santuário Sakagari ecoa em suas mentes. O parceiro diz que pesquisou e descobriu que é um santuário popular para terminar relacionamentos. Mera então se lembra de ter visto uma postagem em rede social do parceiro de outra vítima sobre aquele santuário exato. Ele sorri e pergunta ao amigo o que ele pensa sobre um santuário estar envolvido no caso. Mera diz que eles não saberão nada até irem lá, então os dois saem para investigar. Logo eles chegam ao pé da longa escadaria que leva ao sinistro santuário Sakagari. Enquanto sobem os degraus, Mera comenta como é incomum um santuário antigo se tornar tão popular. Seu parceiro explica que o sacerdote-chefe mudou há um ano e sua fama cresceu logo depois. O amigo pergunta o que há de errado, mas Mera está focado na aura verdadeiramente sinistra vinda do santuário. Seu parceiro pergunta por que o Sr. Kurono correu para casa, já que parecia agitado e com muita pressa. O personagem principal explica que a esposa do oficial de repente ficou doente, então ele teve que ir embora. Um flashback mostra o Sr. Kurono gritando com raiva em seu telefone enquanto estava no trabalho. Mas seu tom rapidamente muda para pânico quando ele diz que está indo para casa imediatamente. Ele então pede desculpas a Mera e explica que precisa ir embora porque sua esposa está indisposta. Antes de sair, ele diz a Mera para ligar para ele se houver alguma nova atualização sobre o caso. O protagonista pensa consigo mesmo que o Sr. Kurono é um marido devotado, por isso ele o deixou ir. Mera então revela que os Kuronos são seus benfeitores, então ele não pode deixar que nada de ruim aconteça com a esposa. Seu companheiro fica surpreso e pergunta se algo aconteceu depois que se encontraram na cena do crime. De repente, o som de uma notificação de seu telefone interrompe a conversa deles. Ele rapidamente verifica a mensagem em seu telefone enquanto Mera o espera pacientemente. O parceiro relata que itens relacionados ao santuário foram encontrados nas casas de todas as vítimas. Mera decide que eles deveriam falar com o sacerdote primeiro, perguntando se seu amigo quer saber por que o santuário é famoso. Uma voz de dentro do edifício do santuário então pergunta se eles já voltaram. O amigo do detetive fica completamente chocado com a voz enquanto Mera fica calmamente atrás dele. Uma sacerdotisa aparece e lhes diz que um amigo esteve lá mais cedo, mas já foi embora. O parceiro explica que eles estão lá para falar com o sacerdote-chefe sobre um certo incidente. Ele então revela que itens de seu santuário foram encontrados nas casas das vítimas. O protagonista acrescenta que o santuário ficou famoso depois que o sacerdote-chefe mudou e pergunta por quê. A sacerdotisa diz que é nova e não sabe os detalhes, mas o sacerdote sempre tem uma resposta específica. Ela lhes diz que ele afirma que é tudo técnica divina e que os deuses atendem aos desejos sinceros dos visitantes. Mas o amigo questiona se seria tão famoso se concedesse apenas um tipo de desejo. A garota então explica que os deuses atendem aos desejos em ordem de força, então os desejos mais fortes têm prioridade. Ela se curva e se desculpa para continuar a limpeza, deixando os dois detetives sozinhos.
O parceiro de repente sente que já viu a sacerdotisa em algum lugar antes. O protagonista está focado na ideia de desejos sendo concedidos em ordem de sua força. Ele então se aproxima do balcão e pede à sacerdotisa 2 placas de ema para ele e seu amigo. Seu companheiro fica chocado e diz que não é o momento certo para fazer desejos. Dentro do salão do ema, ambos os detetives olham para o número maciço de placas penduradas por toda parte. O parceiro comenta sobre o enorme número de emas e como os deuses devem estar ocupados. Mera brinca que humanos trabalhando para empresas ruins parece ser um destino inevitável para eles. De repente, seu parceiro grita surpreso dizendo a Mera para vir ver o que ele encontrou. Ele levanta um ema de Sayuri Mobara que desejava ser separada em segurança de seu marido odioso. O detetive se lembra do rosto lacrimoso dela e percebe que ela alegremente desejou o fim do marido. Seu amigo comenta que escrever um desejo como aquele em uma placa claramente significa que o casamento deles era terrível. Ele então percebe que se parceiros de outras vítimas têm emas aqui, isso pode ter acionado o assassino. O protagonista diz que estava pensando exatamente a mesma coisa que seu parceiro a zoara. Olhando ao redor, eles encontram ainda mais placas com esposas desejando que seus maridos sumissem. Isso significa que informações sobre a próxima vítima podem estar escondidas em algum lugar entre esses emas. Mas o parceiro se pergunta por que alguém deixaria intencionalmente uma pista tão grande para eles. O personagem principal decide que eles devem coletar imediatamente todos os emas como parte da investigação. Ambos os detetives então começam a longa e difícil tarefa de procurar por todas as placas. De repente, Mera encontra um ema específico de Kurono Maori desejando se separar do marido por 1 milhão de ienes. Seu parceiro fica chocado ao ver que pode ser da esposa do Sr. Kurono e sabe que não é uma coincidência. O protagonista diz urgentemente ao amigo para ligar para o Sr. Kurono imediatamente antes que algo ruim aconteça. Enquanto seu amigo está falando, o parceiro tenta ligar para o Sr. Kurono, mas o número está fora de serviço. Ele está muito confuso e diz que é estranho que o telefone do Sr. Kurono esteja completamente desligado. O protagonista então declara com uma expressão séria que eles devem ir para a casa dele imediatamente. Enquanto eles saem correndo, a sacerdotisa do santuário faz uma ligação e começa a se reportar ao sacerdote-chefe. Ela o informa que os detetives Azuara e Mera vieram ao santuário e notaram os emas. A sacerdotisa então confirma que seguirá o comando dele para que possa finalmente retribuir um favor. Na residência Kurono, o marido está com raiva da esposa por mentir sobre estar indisposta. Sua esposa parece muito angustiada e se desculpa por causar problemas durante um caso de grande repercussão. Uma mulher estranha diz a ele para não ficar com raiva porque sua esposa só queria confirmar o amor dele. O Sr. Kurono fica completamente assustado com a presença da estranha e pergunta quem ela é. A senhora do café então se apresenta como Sashio Tsumi com um sorriso muito sinistro.